Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A Bahia vive uma crise social acentuada. Mais de 60% da população enfrenta insegurança alimentar. E a vulnerabilidade se agrava nas periferias e zonas rurais. Para saber sobre os desafios de articular políticas sociais em um cenário tão delicado quanto esse, os resultados que já emergem e os planos para reduzir desigualdades e salvar vidas, nossa conversa é com a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, a socióloga Fábia Reis. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda, secretária. Eu agradeço pela oportunidade. Boa tarde, Jefferson. Mais uma vez, essa é uma oportunidade para a gente falar sobre esse curso de desenvolvimento, de assistência social em nosso estado. Então, é um prazer estar aqui contigo. A senhora já chegou a alertar que 62% da população baiana enfrenta insegurança alimentar e 18% em estado grave. Como que a SEADS, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, pretende responder a essa situação que é urgente? Então, quando chegamos ao governo, o governador Jerônimo, ele encontrou um cenário desafiador para a assistência social. Então, esses dados, a gente sabe que tivemos um período em que a assistência social no Brasil, ela ficou praticamente 95% dos seus recursos sem receber. Então, esse foi o corte, o desmonte, o impacto no governo Bolsonaro, notadamente, é importante reafirmar isso, e exigiu tanto dos governos estaduais, dos governos municipais, um investimento importante para levar proteção social. Então, esses dados, eles remontam um cenário em que essas políticas de assistência social, as políticas sociais de um modo geral, tiveram cortes orçamentários bruscos e drásticos. Então, aqui na Bahia, quando o governador chega, ele encontra também, para os nossos dados, a situação de insegurança alimentar grave. Todos nós ouvimos várias vezes dizer desses 33 milhões de brasileiros e brasileiras que se encontram no mapa da fome. Então, de lá para cá, medidas de pacto federativa, tanto as retomadas pelo presidente Lula, pelo ministro Wellington Dias, enfim, para recompor a ação orçamentária da assistência social e também os governos estaduais. De sua vez, o nosso governador Jerônimo estabeleceu como meta a superação do cenário de fome e uma reestruturação do nosso sistema da assistência social. Veja que na reforma administrativa, a própria Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, ela resulta dessa reforma, porque éramos também uma Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Ele conformou essa separação para que políticas tão importantes como a de direitos humanos, de justiça, pudesse ter a atenção necessária, mas também a de desenvolvimento e de assistência social. Então, com essas definições, uma primeira medida para focalizar o enfrentamento à fome, à extrema pobreza, nós seguimos avançando, Jefferson. Nós tivemos, por exemplo, com o lançamento do Bahia Sem Fome, uma medida para enfrentar esse cenário de insegurança alimentar grave no nosso estado. Inclusive, essa casa, a Assembleia Legislativa da Bahia, aprovou o projeto por unanimidade. Houve todo o envolvimento da sociedade baiana no debate sobre essa grande lei, essa grande ação. E a gente, então, tem tido os números que hoje a gente pode dizer estamos avançando, tanto na consolidação da assistência social, como nos rebatimentos da fome, sendo esse fenômeno aí também multidimensional que tem a ver com as desigualdades, com a pobreza. Então, hoje, tanto do ponto de vista do governo federal, nós já tiramos 24 milhões de brasileiros do mapa da fome, um êxito do governo Lula, do ministro Wellington Dias e toda a ação interministerial. E aqui também no estado da Bahia já foram mais de 2,3 milhões de baianos que saíram da situação de insegurança alimentar grave e uma rede de proteção que hoje ela está ampliada com os investimentos que o governo do estado vem fazendo para a assistência social. De fato, o governador Jerônimo Rodrigues já destacou em várias ocasiões que uma das bandeiras de sua gestão é exatamente a luta contra a fome. A senhora citou o programa Bahia Sem Fome, mas além desses 2 milhões de pessoas que já saíram da condição de extrema pobreza, foi o que a senhora destacou. Insegurança alimentar grave. Segurança alimentar grave. Que outros resultados já foram alcançados a partir desse programa Bahia Sem Fome? E tem os mutirões de mobilização social também, não? Sem dúvida. O que nós estamos aqui fazendo é uma ação de governo coordenada em todas as frentes.
seja para proteger essas famílias hoje que estão no cadastro único. Então, no cadastro único hoje nós temos 9 milhões de baianos. O que significa dizer que esse cadastro único, ele é a porta de um conjunto de acesso de outros direitos. E dentro do cadastro único, o programa mais famoso é o programa Bolsa Família, que é o programa de transferência de renda do governo federal aos estados e municípios, ou seja, para as famílias brasileiras. No caso aqui da Bahia, a gente conseguiu tirar mais de 3,5 milhões de baianos da extrema pobreza. Então, hoje, elas conseguem, através da transferência de renda, acessar também outros direitos e garantir também a sua segurança alimentar. Então, esse conjunto, né, de ações coordenadas entre governo federal e governo do estado melhoram e qualificam a vida dessas pessoas. Agora nesse momento, a gente já pode celebrar em julho de 25 também o avanço em que da Bahia 86 mil famílias já migraram, por exemplo, desse cadastro único, não recebem mais o Bolsa Família porque melhoraram as suas rendas. Isso é resultado de um conjunto de programas, como você me pergunta agora, por exemplo, o Corra pro Abraço, que dá uma atenção especial às famílias em situação de rua. Nós temos as ações do Criança Feliz para proteger e levar umas ações também para as nossas crianças em situação de vulnerabilidade social e as ações de cofinanciamento aos municípios para o serviço de assistência social, ou seja, acompanhar essas famílias para que elas tenham acesso à educação, acesso à vacinação, acesso à escola e à frequência escolar dessas pessoas que estão vinculadas ao nosso cadastro único. Além de tantas outras, Jefferson. Eu complemento dizendo aqui, por exemplo, o Bolsa Presença, ele se baseia no cadastro único. São repassados recursos aos nossos estudantes da rede estadual. Então, tudo isso vai melhorando a renda, vai melhorando as condições de vida dessa família e a gente tirando essas famílias de situação de vulnerabilidade social no nosso estado. Na sua avaliação, são necessárias mais políticas de renda ou ampliação dos benefícios assistenciais já existentes? Qual o equilíbrio entre o curto e o longo prazo? É necessário, a palavra é justamente essa, o equilíbrio. O Brasil se lembra que foi mudado, inclusive, o nome do programa Bolsa Família para o Auxílio Brasil. E quando foi Auxílio Brasil, por exemplo, não tinha um acompanhamento dessas famílias. Por isso, deve haver sempre, a partir da transferência de renda, o acompanhamento dessas famílias, que é a assistência social quem faz e quem faz esse provimento. Por isso também o financiamento, o apoio aos municípios para que as equipes da assistência social visitem, acompanhem essas famílias em situação de vulnerabilidade, para que elas possam acessar outros direitos, outros programas sociais e fortaleçam, portanto, as oportunidades. Mas também vinculados ao programa, né, ao cadastro único, temos programas de financiamento, de crédito, para melhorar as oportunidades de renda. A Bahia agora, esse ano de 2025, também fomos premiados porque na geração de emprego nós ficamos ranqueados no Brasil no 3º lugar, tirando pessoas que estão no Bolsa Família porque elas tiveram oportunidades de emprego. Então é esse equilíbrio entre garantir quem tem um mínimo, né, a transferência de renda, levar esse acompanhamento que são os benefícios que são concedidos a essas famílias e criar oportunidades de trabalho vinculando essas outras ações. Por isso o governo da Bahia tem investido tanto também em outras iniciativas, enfim, através da geração de emprego e renda, mas também a pauta de capacitações, de acompanhamentos técnicos. Né? Agora no mês de julho, o governo da Bahia vai lançar também para as famílias tradicionais, para as famílias da reforma agrária, o Plano Safra com investimentos significativos para justamente criar esse ambiente de desenvolvimento. Então, essa é uma dimensão também de tirar as famílias de pobreza e geração de renda no nosso estado. A senhora já anunciou a expansão de redes que atendem mulheres em situação de violência, com benefícios como aluguel social, também auxílio eventual. Como que essa proteção será efetivada nos municípios em geral? Na decisão institucional do governo, nós repassamos os recursos aos municípios para os benefícios. Então, para quem nos acompanha assim, nós temos na assistência social os benefícios da atenção básica. Os benefícios da atenção básica, Jefferson, tanto vai para prover, por exemplo, uma família que chega à porta do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência, que busca um auxílio nascimento,
quando é chegado um novo membro da família, mas também no momento de perda, de luto, de morte, o auxílio funerário, mas também na ausência drástica de alimentos, podem recorrer para ter acesso a alimentos. E também nas situações de violação de direito, no caso de uma mulher que sofre violência, ela pode, por exemplo, lançar mão de receber o auxílio aluguel, porque muitas vezes ela não tem para onde ir. Então, esse benefício que está na proteção básica da assistência social, o governo do estado, como é que ele operacionaliza, como é que ele viabiliza o acesso a esse dinheiro? Ele é repassado aos municípios que nessa porta CRAS recebe essa mulher e faz esse acompanhamento, tanto para orientá-la aos serviços outros de proteção, ADEAN, acompanhamento psicológico, mas também ao seu provimento imediato desse aluguel social para essas mulheres. Há quem diga quem critique, na verdade, que esses recursos acabam não chegando necessariamente em áreas onde são mais vulneráveis às condições das pessoas. Como assegurar efetividade e transparência nesses repasses, secretária? Então, esses são recursos acompanhados, são recursos fundo a fundo. Então, a gente tem um pacto federativo e, de novo, para quem acompanha, essa tradução da assistência social. Nós temos um fundo nacional que repassa recursos aos municípios e esses recursos são acompanhados também pelo controle social. Então, nós temos conselhos municipais que acompanham esse recurso e nós temos conselho estadual que acompanha também toda a transferência de recursos para essas finalidades. Associado a isso, nós contamos com o nosso sistema de controle através dos tribunais de conta, tanto municipal como estadual, ministérios públicos, a sociedade de um modo geral pode também e deve acompanhar pelos nossos portais de transparência, seja do governo do estado, seja do ponto de vista do governo federal. É sempre importante ter a presença da comunidade, dos conselhos, dos movimentos sociais, enfim, dessa participação realmente do cidadão, da cidadã. Temos os canais de ouvidoria para também prestar denúncias, caso haja algum indício de desvio ou de uso indevido dos recursos. A senhora falou dos recursos que são repassados para os municípios. Como é que se dá essa articulação, seja com prefeitos ou com outras secretarias municipais, para integrar essa rede de proteção social à assistência municipal? O nosso sistema ele funciona ali parecido com o Sistema Único da Assistência Social, do SUS, né? Então, da saúde. Então, tem algumas atribuições que são do município, que a gente chama saúde básica, atenção básica da saúde. Assim é também para assistência social. Os de alta complexidade, o Estado faz o provimento e os municípios executam lá, onde as pessoas vivem, elas vivem nos municípios. Então, esses recursos a gente passa mensalmente através dos fundos. As equipes da assistência social fazem um planejamento desses recursos e a cada mês eles precisam prestar conta da execução desses repasses que são feitos aqui pelo governo do estado, que é um marco também, uma marca do governador Jerônimo, repassar esses recursos com previsibilidade, ou seja, a gente tem repassado os recursos aos municípios para assistência social dentro do mês, sem atrasos, para que as equipes possam garantir esse acompanhamento às famílias. Então, além da concessão dos benefícios que são diretamente repassados às famílias, há também um apoio, e essa é uma marca também desse governo, além do pagamento regular e automático, que a gente chama, repasse em dia para os municípios, também um repasse chamado Índice de Gestão Descentralizadas. O IGD estadual é uma marca desse governo, só quem repassa é o governo federal e nos estados da federação, a Bahia, para manter as equipes atuantes, montadas, para prestar esse acompanhamento às nossas famílias e fazê-las alcançar mais direitos. A senhora participou da construção do projeto Raízes da Cidadania, na verdade, uma proposta de atuação conjunta com o Ministério Público para a melhoria de indicadores sociais. Qual será a participação da SEADS nesse processo? Mas essa resposta a gente segura já, logo depois do intervalo, a gente continua nessa conversa com a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, a socióloga Fábia Reis. A gente volta já. Já estamos de volta. A nossa convidada, a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, a socióloga Fábia Reis.
A senhora participou da elaboração do projeto Raízes da Cidadania, que é uma proposta de atuação conjunta com o Ministério Público para diminuição dos índices, dos indicadores sociais. Qual é a real participação da SEADS nesse processo, nesse projeto? Primeiro, reconhecer essa iniciativa do Ministério Público, extremamente importante. O Ministério Público se aproxima cada vez mais dos órgãos do Poder Executivo, com essa missão de justamente garantir a boa aplicação dos recursos públicos e também ajudar, auxiliar a chegar aos recursos em quem mais precisa. Nós tivemos a oportunidade, convidada pela direção, pelo Procurador-Geral, Dr. Pedro Maia, das reuniões de elaboração, sobretudo apresentando os dados no quesito das estratégias do governo do Estado para garantia da segurança alimentar e nutricional. Então, nós podemos falar ali dos programas que a gente executa, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma parceria também com o governo federal, também os recursos vinculados ao Programa de Aquisição na modalidade leite, que é repassado às famílias dos CRAs, da assistência social, e também as ações vinculadas às cozinhas comunitárias, solidárias, quais são os territórios, para onde esses equipamentos devem estar e que rede eles compõem, de modo a serem acompanhados, né, na oferta a alimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade, que é o caso. Então, a gente apresentou os desenhos de todos esses programas, permitindo com que também o Ministério Público olhasse por dentro o funcionamento, quais são os critérios de participação, de alcance e definição dos beneficiários, que tem um cadastro único, mais uma vez aí também direcionando a esse público prioritário para serem atendidos por essas políticas de segurança alimentar e nutricional. Além do funcionamento do nosso restaurante popular, a partir da oferta de alimentação, enfim, à população aqui na capital. Então, são mais de 6.000 refeições, Jefferson, dia repassado aqui ao público. E o Ministério Público, ao entender o funcionamento, pode também fazer suas sugestões de aprimoramento e acompanhar nessa parte aí também do controle da fiscalização e da boa execução desses recursos. Isso nos ajuda nessa convergência institucional. A atuação do Ministério Público, podemos estender aqui neste momento também a Defensoria Pública, ao Tribunal de Justiça, que foram órgãos que, assim como o Poder Legislativo, participaram da concepção do nosso governador. Do Programa Bahia Sem Fome, agora também do Programa Bahia pela Paz, do momento em que a gente atualizou a nossa Lei da Assistência Social. Portanto, o Raízes da Cidadania procurou se conectar justamente a um conjunto de ações e de programas que o governo vem fazendo, e a gente tem já assim, indicativos bastante promissores para o acompanhamento e fazer com que essas políticas cheguem realmente quem mais precisa. Então, parabenizar a iniciativa, mais uma vez, do Ministério Público. Levando em conta todo esse esforço, sejam as iniciativas do próprio governo ou parcerias como essa, por exemplo, com o Ministério Público, o que se tem como meta? O que o governo do Estado tem como meta e definindo um prazo para atingir esses resultados? Por exemplo, até o final da atual gestão do governador Jerônimo Rodrigues, tem-se definida uma meta, um número que se espera atingir nesse esforço de diminuir os indicadores negativos, indicadores sociais negativos, diminuir essa vulnerabilidade alimentar? Esse é o objetivo, penso, desde o primeiro dia. E aí eu quero estender não somente a gestão, né, do governador Jerônimo, mas esse campo político mesmo, que entende que nós temos um quadro da Bahia sócio-histórico das desigualdades que impactou, né, também isso guarda relação às questões regionais que envolvem projeto de desenvolvimento do Brasil, mas com todas as decisões, né, dos programas, das ações colocadas, é justamente para que a gente faça essas reparações e essas correções históricas das desigualdades. Né? A desigualdade não é um fenômeno que surge recentemente no Brasil e muito menos na Bahia. Então, eu acredito que a gente fez avanços, a gente está seguindo firme nesse propósito. A meta do nosso governador Jerônimo, alinhada também com a meta do governo federal, é tirar realmente todos os baianos em situação de insegurança grave, que é a ausência de alimentos mínimo com valor nutricional para essas famílias. Já em 26, teremos um novo estudo do mapa da FAO, enfim, que é esse organismo
das Nações Unidas, que pesquisa e monitora a alimentação e a agricultura no mundo. Então, nós teremos um novo mapa. Nós já avançamos bastante do ponto de vista do cenário nacional e aqui na Bahia também essa é a nossa ambição. O nosso governador tem sido aí bastante obstinado para que a gente, na composição de um conjunto de programas da saúde, da educação, da infraestrutura, do trabalho, emprego e renda, da assistência e desenvolvimento social, que aportam ações no programa Bahia Sem Fome, a gente atinja esses níveis de garantir segurança alimentar e, portanto, superar esse cenário mais dramático aí da insegurança alimentar grave. Mudando de assunto, secretária, durante o Carnaval de 2025, projetou-se chamar essa festa de 2025 como o maior Carnaval do Cuidado. E aí eu queria te perguntar qual foi o saldo social dessa integração entre proteção social, saúde e alimentação. Nós tivemos inovações, realmente foi um Carnaval diferenciado, assim, porque nós tivemos todas as áreas, né, do governo atuando também em proteções sociais, você já mencionou a saúde, fazendo o acolhimento, o atendimento, e a gente também fez um trabalho transversal e integrado. Então, nós tivemos ações de proteção às mulheres, através da Secretaria de Política para as Mulheres. Nós tivemos ações integradas, levando segurança alimentar e proteção e cuidado ao segmento dos catadores e das catadoras. Então, a gente nunca tinha atuado levando a alimentação para esse público. Então, foi um desafio para a SEADES, que fez esse provimento, com o apoio também dos bombeiros, enfim, foi muita gente envolvida. Nessa ação de alimentação. Foi uma experiência inédita, Foi uma experiência, incluindo a alimentação, sim. O cuidado e a proteção, ela sempre existiu, mas essa da segurança alimentar foi inovação, do cuidado com o banho, enfim. O próprio governador acompanhou um conjunto dessas ações pessoalmente e a gente celebrou, porque a maior festa, né, do planeta acontece aqui na Bahia, a gente tem expertise nesse grande evento, mas ela precisa vir acompanhada com garantia de direito, com proteção social, com cuidado de quem também trabalha na festa. Então, pensamos ações de proteção às nossas crianças, famílias que trabalham, então não só os catadores e catadoras, mas também os ambulantes. A população em situação de rua teve uma ação forte também da assistência social e do programa Corra pro Abraço. Então, acho que a gente celebrou mais do que acho que é uma tecnologia que a gente desenvolve, a gente aprimora e oferece ao Brasil, mas sem dúvida é a alegria de poder ter um carnaval com garantia de direitos humanos e proteção social. Como equilibrar políticas de curto alcance assistencial com iniciativas estruturantes de redução de desigualdades? Então aqui acho que a gente tem a própria experiência do Bahia Sem Fome. A gente viu no primeiro momento o acesso ao alimento. E muitos de nós vimos as campanhas para que toda a sociedade, empresários, a iniciativa privada, mas também segmentos do poder público, o cidadão comum, enfim, as mais diversos setores da sociedade, os órgãos, outras instituições, o poder legislativo, na mobilização para que a gente conseguisse alimentos, levando alimentos. Essa é a parte de curto prazo, então imediata, né, que a gente chama acessar os alimentos no primeiro momento. E baseado já no médio e o aspecto estrutural mais forte, vem justamente o aporte das ações de geração de emprego, de capacitação, de assistência técnica, ações que vinculam também a segurança pública. O Bahia pela Paz tem esse aspecto também estrutural de médio e longo prazo. Porque a fome, a pobreza extrema são fenômenos históricos e são fenômenos políticos e são fenômenos multidimensionais. Ou seja, estão relacionados a um conjunto de variáveis que vai desde se o país está vivendo uma conjuntura política de geração de emprego ou não, de recessão. Nós tivemos cenários também de muitos cortes das políticas sociais. Tudo isso teve um rebatimento na vida dos indivíduos, das pessoas. Então, é preciso agir nos vários setores da sociedade para que a gente tenha desenvolvimento social acompanhado do nosso desenvolvimento econômico. E um país com um histórico como o nosso, a proteção social é um direito constitucional. A assistência social é um direito e que precisa, portanto, caminhar ao lado desses indivíduos, dessas pessoas, para que elas possam ir alcançando seus outros direitos e, ao mesmo tempo, ajudar a regular esse cenário de oportunidades e melhorar suas vidas. Como que a SEADES caminha ao lado dos agricultores familiares, que são um setor super importante,
seja da economia, seja da próprio empenho de diminuir essa insegurança alimentar, para exatamente atingir os objetivos definidos por vocês? Nós temos como público prioritário, definido também pela política de assistência, o cadastro único, mas também pela política de segurança alimentar e nutricional. Então, eu mencionei aqui o programa de aquisição de alimentos, ele é um programa que repassa recursos à agricultura familiar, os pequenos produtores da agricultura familiar, de reforma agrária, aos agricultores indígenas e quilombolas, para que, com esses recursos, eles possam também prover melhor os seus plantios, a sua produção. O Estado compra essa produção e essa produção, por sua vez, ela é destinada aos equipamentos, CRAs, creches, escolas, para a produção e oferta de alimentos a quem não tem alimentos. Então, esses recursos do PA Leite e do PA Alimentos são repassados a esses produtores. É um apoio. O outro também, que visa a segurança alimentar e que incentiva também os agricultores, quilombolas, indígenas, povos tradicionais, são os quintais produtivos, né, associado isso diretamente com a SEADES, porque a gente tem um conjunto de outras ações de assistência técnica, incentivo à produção. A Bahia é um dos estados com maior aporte de recursos. Em 2024 foram um investimento de 4 bilhões para a agricultura familiar e reforma agrária e pós-tradicionais, através da SDR, e que também aporta recursos no Bahia Sem Fome. Então, diretamente pela SEADES, o PA Leite, PA Alimentos, quintais produtivos, as tecnologias sociais de cisternas, provendo água de consumo de produção, são formas de a gente apoiar, incentivar e fomentar o agricultor e a agricultura da familiar e os povos tradicionais e reforma agrária. A senhora tem um histórico de relação com o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Que ensinamento movimentos sociais como este poderiam ou são absorvidos pela sua pasta, por exemplo, para ser colocado em prática nesse empenho de diminuir a insegurança alimentar, os indicadores sociais negativos? Eu posso me considerar uma pessoa de sorte pelas oportunidades que tive de vivências coletivas, né? O MST foi uma dessa vivência coletiva em que a gente aprende, primeiro, a forma de você partilhar tanto sugestões, as decisões, porque você vai mais conectado com a realidade de quem está demandando uma política pública. A política pública não pode ser formulada a 4 portas ali fechadas, a 4 mãos. É importante você ter a participação social, ouvir o segmento que você está pensando uma ação institucional, uma ação de Estado, uma ação de governo. Então, esse é um aprendizado, construir, ouvir, incentivar a participação. E também tive a oportunidade na minha vivência com as coletividades das periferias, então os movimentos sociais negros, as mulheres negras, a gente olhar as diferenças, essas especificidades que não dá também para você fazer um pacote achando que vai contemplar todos. As demandas são plurais, as pessoas são diferentes e eu me considero uma pessoa de muita sorte por ter tido essa oportunidade. E dizer sim que a luta coletiva, os movimentos sociais ajudam a democracia, ajudam a aprimorar as políticas públicas e emprestam muito dos conhecimentos. Por exemplo, durante a pandemia foram os movimentos sociais que fizeram grandes ações de solidariedade, levando as cozinhas solidárias e comunitárias, que foi emprestado a partir dessa experiência ao governo federal com as cozinhas comunitárias solidárias e também aqui agora ao governo do estado. Eu implemento algumas dessas, o Bahia Sem Fome também através da CA. Então, eu penso que é um saber coletivo, arraigado, conectado com um povo que eu chamo um povo de verdade, o Brasil de verdade. Então, a gente segue inspirados nessas coletividades. Secretária Fábia Reis, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos espectadores. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Parabéns aí para você também pela sua trajetória. Sou fã dele, preciso dizer no finalzinho da entrevista. Muito obrigado e muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço.